Este podcast é um oferecimento de Construtora Vimarra 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios 43 33 38 20 55, Londrina. Olá, bom dia, boa semana. Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. E hoje quero mandar um super abraço para o Marcelo Bartolomeu, que está fazendo aniversário justamente hoje. Ele mora em Bauru, São Paulo. Meus parabéns para você, viu? E também um feliz aniversário atrasado para a Delina e a Francisca, de São Julião, no Piauí. Elas fizeram aniversário no último dia, 10 de janeiro. Mas a culpa não é minha não, viu? Carlos Eduardo me avisou e eu já tinha gravado. Mas está valendo, minhas orações para cada um de vocês. E se você também quiser que a gente fale aqui no podcast o aniversário de algum ouvinte, que você conheça, mande para a gente o nome, a cidade e o dia do aniversário. Vai ser verdadeiramente um prazer falar aqui e colocar também nas orações. Mas isso, gente, tem que ser com o mínimo de um mês de antecedência. Quanto antes, melhor. Assim já coloco na agenda e fica tudo organizado, ok? O conflito com Jesus cresce. Há uma sequência progressiva no Evangelho de Marcos. À medida que a Boa Nova se estabelece e as pessoas aceitam a proposta de Jesus, a resistência por parte das autoridades religiosas também cresce na mesma medida. É o que vamos ver no Evangelho de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, Rei do céu e da terra, dirigi e santificai os nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Amém. Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá se manter. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A segunda resposta dos homens ao problema fundamental, quem é Jesus? É dado pelos escribas que vieram de Jerusalém. São pessoas importantes, têm uma posição oficial no mundo religioso judaico, são especialistas na lei de Deus, que estudaram em Jerusalém,
centro cultural de Israel, fazem uma espécie de consulta, ao final da qual exprimem o seu diagnóstico. A sua conclusão: está possuído por um Beelzebu, príncipe dos demônios. Está possuído por um espírito imundo. Estas duas respostas que definem Jesus como louco e possuído têm uma coisa em comum. Definem Jesus como indigno de ser levado em consideração. Quem cura os enfermos é considerado doente. Quem expulsa demônios é considerado possuído pelo diabo. Há algo demoníaco no homem quando ele se entrega a si mesmo e rejeita a luz do Espírito Santo. A acusação dos escribas não é apenas uma calúnia, mas também uma blasfêmia. Atribuir o poder que Jesus tem a Satanás significa opor-se à ação do Espírito Santo e tornar ineficaz a misericórdia divina. O único caso em que o perdão pode ser ineficaz é a recusa em ser perdoado. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo significa recusar acreditar que Deus, o Salvador, age em Jesus. Esta recusa é o maior pecado que o homem pode cometer. Enquanto o homem permanecer nessa situação de rejeição, a salvação será impossível. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Só a fé em Jesus pode eliminar a tragédia da situação humana. Caso contrário, o homem não terá perdão para sempre. Será culpado de culpa eterna, diz o versículo 29. Deus sempre perdoa a todos. O pecado contra o Espírito Santo é recusar o perdão que Deus nos oferece. Se esta nossa recusa permanecer para sempre, o pecado e a condenação resultante durarão também para sempre. Não é Deus quem não perdoa, entendeu? É o homem que não quer ser perdoado. E Jesus denuncia este pecado eterno, não para condenar os escribas, mas para os chamar à conversão, lhes mostrando a gravidade do que fazem. Cada ameaça de Deus na Bíblia é este tipo, e atinge o seu efeito quando não se concretiza, porque causou a conversão. Hoje a igreja celebra o fundador dos Palotinos, São Vicente Pallotti. Diz aí nos comentários se a sua paróquia é dirigida pelos padres palotinos, tá bom? Bom, São Vicente Pallotti nasceu em Roma em 1795. Vicente foi o terceiro de 10 filhos. Desde muito pequeno demonstrava grande piedade e particular sensibilidade para com os pobres. Mesmo no inverno, era frequente voltar a casa sem os sapatos ou o casaco que tinha dado aos desvalidos de rua. Sua vocação sacerdotal foi muito natural e foi ordenado em 1818, doutorando-se depois em filosofia e teologia. Ocupou cargos de importância na hierarquia e instituições da Diocese de Roma. Seu carisma especial foi a defesa, apoio e desenvolvimento do apostolado dos leigos. Na época, se entendia que o apostolado fosse dever o direito do clero, e só a hierarquia podia delegar aos leigos a permissão de fazer este serviço. Vicente antecipou a visão do Concílio Vaticano II dos anos de 1960, da participação efetiva de todo batizado na missão evangelizadora da Igreja, no caso dos leigos, de acordo com seus deveres de Estado e a capacidade pessoal. E para efetivar este conceito, ele fundou a obra do apostolado católico, que incluía leigos, religiosos, padres, de modo que todos pudessem difundir a mensagem de Cristo por todos os meios possíveis. Como centro e força motriz deste movimento, fundou 2 congregações, masculina e feminina, como eu disse no início, os padres palotinos e as irmãs palotinas. Essas suas funções preparavam os leigos nas suas atividades e associações caritativas e evangelizadoras. Por esta obra,
o Papa Pio XI o declarou precursor da ação católica. Ele morreu no dia 22 de janeiro de 1850, com 55 anos, em Roma. Hoje em dia, pode parecer óbvio que os leigos devem participar ativamente da organização e execução de iniciativas apostólicas. Mas no século XVIII não era tão claro para a Igreja que certas atribuições deveriam ocorrer independentemente da tutela clerical. Em parte havia despreparo, por parte dos fiéis, e isso certamente deveria ser levado em conta, para evitar erros e abusos. Por outro lado, o apostolado é algo natural, no sentido de qualquer atividade santamente realizada é exemplo de divulgação do Evangelho, o que a Igreja deseja e apoia e certamente não quer impedir. Trata-se antes de uma questão organizativa, e o reconhecimento da ação mais direta dos leigos é uma riqueza para a Igreja. Porém, infelizmente, nota-se hoje que há ainda grande despreparo, não só dos leigos, mas também além dos riscos de ideias heréticas, que muitas vezes pretende reduzir a ação da Igreja a uma perspectiva simplesmente social, econômica, confundindo a verdadeira caridade com uma mera filantropia, ao sutilmente enfatizar as questões materiais em detrimento da primazia espiritual. Sem que seja coibida a legítima participação dos leigos no apostolado, o que é um seu direito e dever, é necessário e urgente a melhor formação de todos os católicos, A hierarquia, inclusive, o conhecimento da verdadeira doutrina da Igreja, para que se mantenha sem confusão e suas nefastas consequências a fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Ó Deus, que és caminho, verdade e vida em Cristo Jesus, dai-nos por intercessão e exemplo de São Vicente Pallotti a necessária formação para o apostolado que conduz à salvação e não à confusão. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso e pela Virgem Maria, vossa fidelíssima Mãe. Amém. Por intercessão de São Vicente Pallotti, essa bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente semana para você e até amanhã, se Deus quiser.